Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar de um tema relacionado à depressão pós-parto. Então, roda a vinheta. Bom, gente, eu não sei se eu já fiz esse vídeo no passado, porém eu vou atualizar com muito mais informações que eu busquei, né? Para quem não sabe, a depressão pós-parto é muito comum, né, em algumas mães, quando elas têm um determinado período, quando elas têm um filho. E o que acontece? A tendência é que após um longo período de gestação, as mães elas se sentem um tanto quanto desanimadas, né, principalmente no que diz respeito ao seu próprio corpo. Porque quando a mulher se torna mãe, ela vai passar por uma fase muito mais complexa, porque o seu corpo vai passar por uma transformação incrível. Afinal, ela vai estar ali, né, carregando um bebê e, consequentemente, vai ter um monte de hormônio correndo no seu corpo. E isso vai influenciar diretamente a vida dela durante todo este período. Quem aí não foi até a maternidade com a sua esposa, né, e pôde presenciar o parto e, posteriormente, todos os acontecimentos de uma gestação, desde o começo até o parto e o nascimento do seu filho. E é principalmente nesta fase em que a mulher mais sofre. Justamente por causa do desconforto de não conseguir dormir, porque normalmente como a barriga está crescendo e a mulher às vezes está acostumada a dormir de uma determinada forma, ela não vai conseguir. E muitas das vezes as noites de sono são muito mais complexas. E consequentemente os chutes, as dores no parto e sem falar em outras situações que as gestantes acabam passando, né? E sem falar também de questão de exame que elas vão fazer, outras coisas que normalmente as mães passam, né, até chegar no momento do parto. Sem falar no questão de sofrimento, né, que é justamente este período que elas mais passam quando o filho vai nascer. E tudo vai determinar com relação a parto normal e cesárea também. Porém, a partir do momento que o seu filho vai nascer, o que acontece? A mãe ela vai se sentir feia, vai se sentir obesa, vai ficar com vergonha do seu próprio corpo, porque aquilo tudo vai passar por uma grande transformação, principalmente de hormônios, né? Isso faz com que a mãe fique bastante desanimada e muitas das vezes acabe rejeitando o próprio filho. Para vocês terem uma ideia, isso também acaba acontecendo no reino animal, onde as mães acabam rejeitando seus filhotes por questões assim de difícil de explicar, né? E normalmente na parte humana, as mães normalmente se sentem feias, se sentem com algum tipo de crise, onde elas não conseguem se adaptar normalmente a essa nova realidade. Então, um conselho que eu dou, sempre busque a atenção de um especialista que possa ver o seu diagnóstico, se você tem algum tipo de histórico familiar de depressão na sua família, pois esse período é muito mais complexo, porque normalmente agora que o seu filho vai ficar bastante frágil, ele vai precisar sim da atenção exclusiva da mãe. E é a partir desse momento que o marido, o esposo, vai sim ajudar na parte de criação dos filhos. Eu sei que é muito mais complexo e o filho vai precisar muito mais da mãe, tanto no que diz respeito à amamentação, às noites de sono. E eu tenho certeza que os primeiros dias são muito complexos para a mãe, porque normalmente ela vai ter muitas privações de sono, e isso vai afetar diretamente o psicológico dela, pois muitas crianças choram muito e isso afeta muito a sua noite, né? E eu tenho certeza, quanto menos noites você dormir, mais você vai ficar estressada, mais você vai sentir muitas coisas que são autodestrutivas, né? Então, normalmente, o que acontece? Muitos médicos acabam passando alguns medicamentos que vão auxiliar durante esse período para que a mãe possa ter algumas noites de sono, que possa descansar tranquilamente, para que ela não tenha qualquer tipo de pensamento ruim durante este período pós-gestação, que é algo muito mais complexo, porque a criança ela está começando a se desenvolver, né? Eu sei que os primeiros dias são muito mais difíceis, tanto para a mãe, o pai está ali sempre para auxiliar, né? Então, sempre que você estiver disponível, sempre tente ajudar da melhor maneira possível a mãe, porque eu sei que essa fase é muito difícil, né? E em muitos casos a mãe não consegue ter aquela relação mãe e filho, acaba rejeitando a criança. Existem muitas mães que têm esse problema, não é dela. Isso acaba acontecendo justamente por causa desse período que é muito mais complexo. Se vocês forem analisar o histórico familiar, normalmente muitas mães acabam rejeitando os seus filhos e isso pode afetar diretamente o desenvolvimento da criança, né? Porque vocês veem notícias onde mães acabam abandonando seus filhos. Às vezes não é por causa do ambiente familiar, às vezes é porque ela está já com um período de depressão e não tem a capacidade certa
para conseguir criar esse filho. Às vezes o marido acaba simplesmente abandonando ela. Imagina o tanto de problema que uma mãe sozinha vai ter, né? Com relação à criação, trabalho, roupas, a parte financeira. Tudo isso vai afetar e vai criar um mundo de autodestruição na cabeça dela. E é a partir do momento que você precisa sim apoiá-la da melhor maneira possível. Sempre que tiver um familiar também, durante este período, que possa auxiliar nos cuidados do dia a dia, vai ajudar muito no desenvolvimento dela. E pode ter certeza que essa fase vai passar se você tiver o acompanhamento adequado. Eu vou colocar um pequeno vídeo sobre essa questão para que vocês vejam um pouco mais, beleza? 5 dicas para superar a depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma condição séria que afeta muitas mulheres após o nascimento de um filho. Para ajudar a superar essa fase, apresentamos 5 dicas curtas, porém eficazes. Dica 1. Busque ajuda profissional. Agende uma consulta com um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. Eles podem oferecer orientação e tratamento adequado para a depressão pós-parto, como terapia cognitivo-comportamental ou medicamentos, se necessário. Dica 2. Estabeleça uma rotina diária. Criar uma rotina diária pode ajudar a trazer estabilidade e estrutura à sua vida. Defina horários regulares para dormir, comer, cuidar de si mesmo e do bebê. Isso pode ajudar a reduzir a sensação de caos e ansiedade. Dica 3. Peça ajuda e delegue tarefas. Não tenha medo de pedir ajuda. Conte com o apoio de familiares, amigos ou parceiro para cuidar do bebê enquanto você tira um tempo para si mesma. Delegar tarefas domésticas também pode aliviar a carga e permitir que você tenha tempo para descansar e se recuperar. Dica 4. Pratique autocuidado. Encontre tempo para cuidar de si mesma. Reserve alguns minutos todos os dias para fazer algo que lhe dê prazer, como tomar um banho relaxante, ler um livro ou praticar exercícios leves. Priorize o autocuidado e lembre-se de que você também merece cuidado e atenção. Dica 5. Conecte-se com outras mães. Participar de grupos de apoio ou se conectar com outras mães que estão passando pela mesma fase pode ser muito reconfortante. Compartilhe suas experiências, desafios e conquistas. O apoio de pessoas que entendem o que você está passando pode fazer toda a diferença. Lembre-se de que a depressão pós-parto é uma condição tratável e que você não está sozinha. Busque ajuda profissional, estabeleça uma rotina, peça ajuda, pratique o autocuidado e conecte-se com outras mães. Com o tempo e suporte adequado, é possível superar a depressão pós-parto e recuperar sua saúde mental. E vocês, mães, já passaram por isso? Eu sei que a depressão é um assunto muito complexo da gente se falar, mas se você tentando se ajudar, com certeza vai ser uma fase que vai passar bem rápido e você vai conseguir atender o seu filho da melhor maneira possível, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!